Sejam todos bem-vindos ao canal São Paulo FC News TV. Começar a falar de bola? Bora, pai. Que a gente veio aqui pra resenha também, mas principalmente de bola. Já vamos falar de São Paulo e Velo Clube. Velo Clube cometeu o crime, né? Como a gente fala, né? Cometeu aquele bom crime. Vamos começar a rodar os gols aqui, ó. Começou o São Paulo na frente com o Luciano. São Paulo saiu na frente em todos os placares, né? Fez um gol, o Velo Clube empatou. Fez um gol, o Velo Clube empatou. E aí tivemos o gol do Silas Gomes, ali de cabeça, no cantinho do Jandrei. Essa é difícil de pegar, porque ela vai girando ali, pega na trave ali, é difícil de entrar. O Caleri brigou ali, rolou a bola. Caleri sendo Caleri. Foi generoso, né? O atacante já chuta. Brigando. Ali já chutaria, mas ele serviu direitinho. O Luciano, o Velo Clube empatou de novo com o Daniel Amorim. Olha lá, um balaço no ano. Belo gol, belo gol. Golaço. Aí, o André... Você acha que dava pro Jandrei aí ou não? Difícil, hein? Né? Como eu sou mais atacante, eu valorizo mais o atacante. Aí o André Silva também ali, ó, cutucou de pé esquerdo. E, por fim, o Jefferson nem pensou, né, Show? Nem pensou. Foi lá e chutou. E guardou, pai. É isso. Show. Tá rolando uma cornetada no Jandrei, virou meio que uma moda cornetar o Jandrei. Você acha que ele teve responsabilidade em algum desses gols? E fala também da fase do São Paulo. Eu acho que a fase do São Paulo é uma fase conturbada nesse momento. O São Paulo jogando fora de casa não consegue vencer. No Campeonato Paulista, por exemplo, em casa joga bem, consegue vencer. Venceu o Clássico jogando em casa. Fora de casa não está conseguindo somar pontos, né? Os últimos jogos, por exemplo, Bragantino e Inter de Limeira, com um jogador a menos, os adversários do São Paulo não conseguiu o resultado. O Velo Clube fazer um elogio porque foi corajoso, que jogou de igual para igual contra o São Paulo. E o problema do jogo de ontem, 3 vezes à frente do marcador, que é um ponto positivo, que você consegue ter, ficar à frente do marcador no jogo, mas não consegue sustentar, que é o ponto negativo. Então o São Paulo precisa corrigir isso. Sai à frente do marcador, marca o gol, consegue, não consegue sustentar o resultado. O São Paulo precisa corrigir. O Zubeldia, na minha opinião, ele vem sendo pressionado justamente por isso. Ele colocou o time titular, porque a princípio não era para ser o time titular, até por causa do Clássico no final de semana, mas ele preferiu colocar o time titular e acabou sendo surpreendido aí nesses 3 gols. Boa, vamos ver a sonora do Zubeldia aqui rapidinho, que ele falou ontem. Para nós eram importantes esses 6 pontos em Brasília, só que claramente a gente não foi bem, só conseguiu 2 empates. E aqui não tem nenhum tipo de desculpa da minha parte nem dos jogadores. Simplesmente a gente não foi capaz de conseguir mais pontos nesse tempo aqui em Brasília. Muito se falou sobre sair do Morumbi, mas não foi por isso. É uma responsabilidade esportiva. Show. Primeira pergunta polêmica pra você aqui no Globo Esporte. Se o Zubeldia perder o Clássico domingo, você acha que ele roda? Rodar eu acho que não, mas a pressão ela vai aumentar. Ele já está sendo questionado, não só internamente, mas eu acho que o torcedor não está com uma unanimidade, não está muito satisfeito com o trabalho dele. As pessoas estão falando em relação à pré-temporada. O São Paulo foi lá para Orlando, né, para jogar o torneio lá e parece que prejudicou um pouco essa pré-temporada. O Clássico, obviamente, tem um peso, né? Então, se o São Paulo não conseguir nesse final de semana contra o Palmeiras fazer um bom jogo, um jogo vistoso de igual para igual, essa pressão ela aumenta. Fechou, então... Separados no nascimento. Eu ia pedir a marcha, né? O São Paulo não perdeu, mas é uma derrota. O jogo de novo? É mais uma derrota. É um empate, derrota pro São Paulo. Uma vergonha o jogo ontem, mas aqui também, né, tá? Uma vitóriazinha já virou o Real Madrid de novo. Vai tomar Mas vocês empataram com a Inter de Limeira segunda, eles ganharam de 3-0. Essas coisas de passado, isso é passado. Passado ontem. É passado. Mas, no domingo, vem Lapada do Tricolor, porque ali já tá virando nossa... Lapada! Ali tá virando nossa segunda casa, né? É o soberbinho. Gente, nossa, olha você potencializado aqui no telão, hein? Tira essa... Quer ver o seguinte? Sai esse rostinho jovem, arrumadinho, produzidinho. Ai, avisa, né? Everton Guimarães, tá rolando aqui uma treta já, Palmeiras e São Paulo, e eu quero mais aqui a história pegue fogo, Everton. Mano, que olhar 43 é esse? Meu Deus. Parece um peixe-boi. Eu avisei que tudo poderia acontecer ou nada ao tempo, com respeito a Zubeldia. Eu disse que eu era contrário a qualquer movimento, mas que poderia acontecer o pior, porque eu sentia que havia uma pressão. Aí o Zubeldia não se ajuda, aliás, o São Paulo não se ajuda, o Zubeldia vai para o Clássico com uma pressão imensa. Você sabe o quanto eu respeito o São Paulo, mas acho que contra o Palmeiras a garapa vai azedar.
E acho que, dependendo do que acontecer, de fato, acho que o Zubeldia não suportará a puxada de tapete. Que coisa, hein? Vocês já falaram do Caixinha, agora é o Zubeldia. Vários alvos entre os treinadores. estadual. E Luciano fala aqui no Jogo Aberto. Monstro. Mas, infelizmente, saímos com um empate, que é um gol de derrota. Agora é difícil, porque a gente fazer 3 gols, sofrer 3 gols, mas todo mundo tem que acertar alguma coisa que errou no jogo. Para no próximo jogo a gente sair vitorioso, que vai ser um clássico que é difícil. Mas agora é levantar a cabeça e seguir. O Velo Clube, que faz uma campanha bem ruim no Campeonato Paulista, foi valente, guerreiro, conseguiu 3 vezes a igualdade diante do São Paulo. Sgarbi, que coisa, hein? E dessa vez, praticamente o time titular. Então, Rê, eu sou um defensor de que no Campeonato Paulista tem que acontecer testes. O Campeonato Paulista... Você pediu? Mais uma vez só tá Você bom, pediu né? e agora aguenta. Calma aí. Eu sou um defensor de que, Paulista, cuidado com crítica, cuidado com elogio, porque a começo de temporada começou de uma forma típica, né? Fica quieto aí, Mr. Bean. Cuidado com o elogio, ele falou que era o Super São Paulo, né? Depois de ganhar do seu Corinthians. Depois de ganhar do seu Corinthians. Cuidado com o elogio. Você viu que todo mundo é Corinthians. Quando a gente critica o São Paulo, todo mundo é Corinthians. Exatamente. Eu tomo cuidado em começo de temporada, com crítica, elogio, com tudo. Só que, cara, quando o treinador resolve escalar o time titular contra o Velo Clube, véspera de um clássico, e não consegue vencer, o treinador coloca uma pressão em cima dele. O Zubeldia colocou uma pressão em cima dele. Era jogo primeiro para não entrar com o time titular. Mas ele entrou com o time titular diante do Guarani e depois ganhou do Corinthians. Sim, mas aí entrou 2 jogos seguidos agora lá em Brasília e não conseguiu vencer 2 times fracos. Com todo respeito ao Velo Clube. Parabéns, foi guerreiro, fez um grande jogo. Mas 2 times fracos. Não venceu da Inter de Limeira, 45 minutos com um jogador a mais. E agora contra o Velo Clube, não dá pro São Paulo... O Bragantino também ganhou do São Paulo com um jogador a mais. Exatamente. E não dá pro São Paulo, com todo respeito ao Velo, tomar 3 gols. São Paulo saiu na frente 3 vezes, 1-0, 2-1, 3-2 e tomou 3 vezes o empate. Não dá, inaceitável pra mim essa derrota. São Paulo. Peraí, você tá pedindo a cabeça do Zubeldia ou não? Não, eu sou contra, tá? Sou contra. Mas ele colocou uma pressão em cima dele. E se ele não ganhar o clássico? Vai cair. Não, eu não acho que tem que demitir o Paulista. Eu não vou ser incoerente. Não vou ser incoerente. Isso é o que você acha. Vai pro mas o que está mata-mata. acontecendo? Então, o que está acontecendo é que ele colocou uma pressão em cima dele por conta desse jogo, de perder com o time titular, desnecessária. Também. E a culpa é dele, Uma semana, a carruagem do São Paulo parece que está se transformando em abóbora. Tem jeito de mudar de cenário ou parece que é um caminho sem volta? Né? Porque ontem e durante a semana inteira a coisa foi muito ruim, né? Salve, salve, Tirone, salve, galera. Exato, uma semana, o recorte do último posse de bola da sexta-feira, né? Ele sucedia a vitória do São Paulo sobre o Mirassol, 4-1, e aí tinha umas discussões suaves. Se o quarteto é frágil defensivamente, se o Rian Francisco pode ter mais oportunidades, tudo aquilo parece discussão da década passada, depois de 3 jogos desastrosos. E aí, eu não sei se tem volta, respondendo a tua pergunta, mas o fato é que o comando do São Paulo, inclusive a comissão técnica, perderam o rumo depois dessa semana, né? Ontem, a decisão de colocar titulares no intervalo pequeno entre um jogo e outro em Brasília já mostrou uma mudança de planejamento em relação àquilo que havia sido pensado anteriormente. Era quase um tudo ou nada para ganhar o jogo e chegar mais classificado e mais confortável no clássico. Deu tudo errado, né? O time do São Paulo até teve volume ofensivo, criou chances, fez 3 gols, mas no lado defensivo foi um desastre completo. O pior jogo defensivamente, talvez, desde que o Zubeldia entrou. O Zubeldia que ainda não completou 1 ano no São Paulo. E aí, a estratégia ruiu. E o tem volta, levando em consideração que o São Paulo está classificado. É curioso, né? O São Paulo está classificado, o Palmeiras não. Mas a crise está do lado do São Paulo. Levando em consideração que o São Paulo está classificado, eu acho que o tem volta, Tirone, depende não exatamente da sobrevivência, do empate ou da vitória contra o Palmeiras no domingo no Allianz Parque. Depende de uma coisa improvável, eu acho. Na circunstância atual, com tanta pressão
externa e também agora interna em relação ao Zubeldia. Depende de um título, da improvável conquista do Campeonato Paulista. O que tem certo no horizonte do São Paulo e do Zubeldia para esse Paulista até agora é apenas uma coisa que já aconteceu ano passado, o confronto com o Novo Horizontino nas quartas de final. Naquela oportunidade, ainda comandado pelo Carpini, o São Paulo foi eliminado. Poucos dias depois, o Carpini foi demitido. E o roteiro me parece ser o mesmo. Agora, aí a gente pode fazer, parafraseando Trajano, que não está hoje, lamentavelmente, conosco, qual o momento certo de demitir o técnico, né? Nesse momento da temporada, depois da pré-temporada feita, do planejamento feito, com certeza não é o momento adequado de demitir o técnico, né? Ainda mais num cenário em que as opções para a sucessão do Zubeldia, eventual sucessão, são raríssimas, escassas, praticamente nulas, né, no cenário sul-americano e para um time que tem dificuldade financeira gritante para esse ano. E aí fica aquela dilema para uma direção que nunca se expõe, né? Jogar para hoje maioria da torcida e demitir o treinador, ou fazer o mais difícil, bancar o treinador e tentar reverter a coisa internamente com discussões, modificações, rediscussão do planejamento e tudo mais. A gente já viu isso várias vezes com essa direção do São Paulo. Normalmente é o plano A. Troca o treinador e depois a gente vê. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Zubeldia, aliás, foi assim com o Carpini, pode ser assim com o Zubeldia no mesmo momento da temporada. Domingo, Tironi, acho que é apenas mais um capítulo. Talvez não seja o definitivo, mas a volta por cima fica cada vez mais improvável com esse cenário todo. E aí, família tricolor, o que vocês acham? Acham que o técnico pode se recuperar e dar a volta por cima? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.